Olá, hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito da adoração cristã. O grande desafio de adorarmos a Deus como Ele quer que nós o adoremos. É bem diferente da adoração como muitas vezes nós pensamos que devemos fazer. No Salmo 15, no verso 1, existe uma pergunta. E a pergunta é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É alguma coisa que aponta exatamente para aquele local de adoração. Existe um anseio no coração do verdadeiro cristão quanto a uma vida de adoração cada vez mais vibrante e frutífera. A Escritura, ela orienta a respeito da adoração, não somente quanto à sua natureza, a sua essência, mas também sobre a prática que agrada a Deus, que edifica o cristão e edifica a igreja também. O primeiro elemento que nós encontramos e que deve ser observado é a necessidade de nós termos uma preparação pessoal, entendendo que a adoração tem a ver com a nossa vida com Deus. O autor de Hebreus, ele afirma que nós devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo em água pura. Todas essas expressões apontam para as nossas vidas e apontam para a preparação individual, aquela que eu tenho que ter com o meu coração, com a minha vivência espiritual diante do nosso Salvador. Isso está relacionado à vida do adorador, sua relação com os demais adoradores e também a sua relação com Deus adorado, e principalmente isso. Para que tenhamos uma adoração pública cheia de significado e alegria, nós devemos primeiro adorar a Deus individualmente, a cada dia. Se formos atentos, nós veremos que as pessoas que participam com alegria no culto público, normalmente, são aquelas pessoas que desenvolvem pessoalmente momentos regulares, cheios de significado e adoração a Deus em suas vidas, na intimidade com o Senhor. A adoração pública é uma continuação do relacionamento que o cristão tem com o seu Senhor todos os dias. A vida devocional, a vida com Deus, a minha intimidade com Deus, prepara-me para participar do culto com os demais irmãos. No Antigo Testamento, o sacerdote, que representava o povo na presença de Deus, nos sacrifícios e na oferta ao Senhor, ele tinha que se santificar para que assim pudesse entrar na presença de Deus para a sua adoração e para levar a oferta do povo e a adoração ao Senhor como representante. O apóstolo Pedro, ele afirma que a vida cristã, cheia de piedade, em meio às provações, ela redunda em louvor, honra e glória a Jesus. O que Pedro nos traz é que as provações, elas não são elementos suficientes para tirar de nós a visão de quem Deus é, de quem nós somos pela graça de Deus e do valor da nossa adoração a Ele. Ele diz assim, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o primeiro elemento, a minha vida com Deus, a minha vida devocional com Deus, a minha comunhão com o Senhor, gerando uma adoração adequada ao Senhor e pública também. Em segundo lugar, nós verificamos que a qualidade da adoração pública está relacionada à vida que o cristão tem em todos os seus relacionamentos. No Salmo 15, o salmista fez aquela pergunta que nós lemos no início, sobre aquele que habitará no tabernáculo de Deus e morará no seu santo monte.
Esse era o lugar de adoração, onde o povo subia para a adoração. Apesar do texto se referir à salvação e à vida de piedade do cristão, o vocábulo tabernáculo, em algumas versões santuário, está relacionado à atividade de adoração. Deus afirma que o verdadeiro adorador, na sequência do texto, no verso 2 ao verso 5 do Salmo 15, é aquele que vive com integridade, é aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O texto fala do verdadeiro adorador na presença de Deus, no tabernáculo de Deus, no santo monte de Deus, aquele que tem vida com Deus e convive com as pessoas como um verdadeiro cristão, dando testemunho da graça de Deus na sua vida. Essas afirmações, queridos, apontam para a qualidade dos nossos relacionamentos. Esta convivência deve ser regida pela Escritura. Isso molda os comportamentos cristãos que honram a Deus e testemunham a fé. A adoração pública não pode ser simplesmente um momento isolado e hipócrita de piedade e fé. Apesar do cristão ainda viver lutando contra o pecado, ele deve viver a cada instante no mundo com o firme propósito de depender do Deus que o conduz à vitória. A cada momento de êxito cristão, somos revigorados na fé e na disposição para a adoração. Os desafios que nós, o povo de Deus, enfrentamos no mundo onde vivemos, como passamos nesses últimos dias, são usados pelo Senhor para que adoremos a Ele, na medida em que vencemos na sua companhia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele traz um texto extremamente motivador e que traz luz ao entendimento do motivo e da forma que nós temos para adorar. Ele começa fazendo uma pergunta e diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele continua fazendo algumas perguntas retóricas. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí ele faz a afirmação, como está escrito: por amor de ti, por amor a Deus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o anseio pelo crescimento da adoração ou na adoração e piedade cristã realmente inunda o nosso ser, é necessário investirmos nisso cuidadosamente. Nós devemos estar em boas condições espirituais, emocionais, físicas, para cultuar a Deus. É importante orar pelo nosso culto particular e público, como também nos preparar para um período significativo de tempo para fazermos isso. Um exemplo, uma condução de Deus para isso é o próprio dia do descanso, o dia do Senhor, preparado por Deus, para que possamos ter intimidade com o Senhor. Isso planejado, pensado, feito com zelo, para que assim possam vir as consequentes alegria e crescimento que o próprio Deus nos dá nesse tempo de comunhão com Ele. Amados, nós precisamos preparar nossos corações para a adoração.
lembrando que estamos diante do Deus único e verdadeiro, que merece toda a honra e glória e que nos deu em Cristo Jesus a bênção da companhia dele. E não só disso, da companhia eterna com ele e da presença do seu Espírito que nos dirige. Como filhos eternamente amados por Deus, adoremos com critério e alegria a cada momento pessoal e público proporcionado por Deus para vivermos na sua presença. Que a graça de Deus seja compreendida em nosso coração, em nossa mente, para que sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Oremos. Ó Deus, dê-nos a graça de nos lembrar sempre, ó Pai, de que somos filhos amados do Senhor, resgatados da morte e trazidos para a sua intimidade, para o teu louvor. Com teu Espírito esteja nos orientando, Pai, para termos uma vida inteira, todos os momentos da nossa existência, com servos que te adoram, que alegremente, ó Pai, servem ao Senhor, individualmente, na tua intimidade, como também com aqueles que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos adorar como igreja, e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.